A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo aqui ao canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Almenara. Eu sou o pastor Maurício, pastor da igreja. Nós estamos falando sobre a Confissão de Fé de Westminster e esse é o nosso segundo vídeo introduzindo a Confissão de Fé de Westminster. O que é uma confissão de fé? Para respondermos isso, a gente pode começar com uma afirmação do Dr. A. Hodge, nesse livro, A Confissão de Fé de Westminster, comentado da editora Os Puritanos. Ele diz o seguinte, que uma confissão de fé ou um credo é uma eminente incorporação de verdades cristãs. Então é isso, uma eminente incorporação de verdades cristãs. Uma confissão de fé, então, é uma elaboração detalhada e ordenada daquilo que um grupo crê que a Bíblia ensina sobre vários tópicos. Numa confissão de fé, nós temos a fé investigada e provada da corporação coletiva do povo de Deus. Qual é a relação de uma confissão de fé com a Bíblia? Nós dizemos e afirmamos, e a nossa própria confissão de fé afirma isso, que a Bíblia é a nossa única e todo suficiente regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa única e todo suficiente regra de fé e prática. O que isso significa? Quando nós falamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, nós estamos dizendo que não há outra. Não existe outro livro, não existe outra fonte de revelação, não existe outra fonte de conhecimento que se iguale à palavra de Deus, que seja uma forma de nós conhecermos a Deus e as verdades espirituais. A Bíblia é a única de todos os livros religiosos do mundo, de todas as revelações, inspirações e tudo mais que os homens têm proclamado ser revelação de Deus, as tradições, novas revelações do Espírito, nada disso para nós que somos reformados é fonte de autoridade. A Bíblia é a única, então não há outra. E ela é todo suficiente. O que nós queremos dizer com isso? Não apenas não existe outra revelação, mas nós não precisamos de outra. Nós não precisamos. Não é necessário outra revelação, porque a Bíblia nos diz tudo o que nós precisamos saber. Então a Bíblia é a nossa única, não há outra, todo suficiente, não precisamos de outra regra. Ela é a nossa única e todo suficiente regra. O que é regra? Um padrão, uma norma, um fator determinante. A Bíblia é nossa única e todo suficiente regra de fé. O que é isso? O que nós devemos crer? Nós não podemos impor, e ninguém pode impor, sobre qualquer pessoa, algum artigo de fé no qual ela deve crer, se esse artigo não for derivado das Escrituras, se não vier da Bíblia. É isso que nós estamos dizendo. Nós não temos nenhuma doutrina e não cremos em nenhuma doutrina, não afirmamos nada, nenhuma afirmação doutrinária como sendo verdadeira sobre Deus ou homem ou qualquer assunto referente da teologia, do conhecimento de Deus. Nós não afirmamos nada que não tenha vindo da Escritura e não reconhecemos nada que não proceda da Escritura. Então somente ela determina o que devemos crer e ela é a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, somente ela determina o que devemos fazer. Então é isso que nós estamos afirmando quando dizemos que a Bíblia é a nossa única e todo suficiente regra de fé e prática. Ninguém pode impor sobre você algo no qual você deve crer ou uma forma de viver se aquilo não for derivado das Escrituras. Muito bem. Então qual é a relação dela com a Escritura se nós afirmamos isso sobre a palavra de Deus, né? Que ela é a única e todo suficiente regra de fé e prática? Duas coisas precisam ficar claras aqui, ok? Primeiro, a nossa única força que pode determinar, que pode obrigar a consciência humana é a Bíblia. O conteúdo de um credo ou de uma confissão obriga as consciências humanas até onde eles forem integralmente bíblicos, e enquanto forem assim, e apenas assim. Segunda questão importante,
A questão real não é entre a palavra de Deus e o credo humano, mas entre a fé investigada e provada pela corporação do povo de Deus e o juízo individual e a sabedoria isolada, sem assistência daquele que repudia os credos. Então não é os credos e confissões de um lado e a palavra de Deus de outro, não. É os credos e confissões de um lado e a sabedoria individual de cada pessoa. Lembrando que os credos e confissões, eles são a fé provada e investigada da corporação do povo de Deus, da igreja. E eu contrasto com isso, então, as impressões individuais, a investigação individual, a sabedoria individual, o juízo individual de uma pessoa. Então a palavra de Deus não está aqui, né? A palavra de Deus está aqui, ela está acima, certo? Eu não comparo ela com os credos e confissões, eles estão abaixo. O que eu coloco lado a lado é credos e confissões ou a sabedoria individual de cada um. Eu fico com os bons credos e confissões da igreja. Então, por que nós precisamos de credos e confissões? Há várias razões. A primeira, nós precisamos de credos, nós precisamos de confissões, como a Confissão de Fé de Westminster, para conhecermos o que a Bíblia de fato ensina. Por quê? Porque a Bíblia não está organizada de forma sistemática, ou seja, nós não encontramos na Bíblia uma organização tópico a tópico. Você não abre Gênesis e está dito assim: agora nós vamos tratar sobre Deus, o ser de Deus e os seus atributos. E tudo que tem para se dizer sobre Deus está dito ali. Aí você passa para o próximo tópico. Agora nós vamos falar sobre o homem, antropologia, né? Primeiro teologia. O homem, o estudo do homem. Não é assim, né? Você quer saber o que a Bíblia diz sobre batismo? Você não pode abrir num tópico chamado batismo nas Escrituras. Você tem que pegar o que a Bíblia ensina em vários textos, para tentar entender vários textos que falam sobre batismo, para você tentar entender qual é o ensino da Escritura sobre isso. Então a Bíblia não está organizada em tópicos. Contudo, Deus espera que nós façamos essa organização em tópicos. Na natureza, os fatos também não estão agrupados, também não estão organizados em tópicos. Mas para nós conhecermos verdadeiramente a natureza e a criação de Deus, nós precisamos pegar essas várias informações e organizá-las em tópicos, agrupá-los. Nós fazemos isso constantemente. É preciso então pesquisar, é preciso colher dados, é preciso juntá-los num todo consistente, e a mesma coisa deve ser feita com a Escritura. Todas as pessoas sabem, de uma forma ou de outra, que fazem essa organização. Todas as pessoas fazem, de uma forma ou de outra, essa organização sistemática da Escritura. Por exemplo, eu falei isso no vídeo passado. Se eu perguntar para você o que a Bíblia ensina sobre Deus, você vai dar um tipo de resposta que é, no seu entender, aquilo que a Bíblia diz sobre Deus. Uma sistematização do que a Bíblia ensina sobre Deus. Rod coloca as coisas da seguinte forma: caso rejeitem a assistência oferecida pelas afirmações doutrinais elaboradas e definidas pela Igreja, então terão que elaborar o seu próprio credo, fazendo uso apenas da sua pobre sabedoria individual. É uma coisa ou outra, você percebe. Então nós precisamos de credos e confissões também, em segundo lugar, para a preservação da verdade. Para a preservação da verdade. Primeiro, para saber o que a Bíblia de fato ensina. Segundo, para a preservação da verdade. Quando a igreja estuda, trabalha e define uma doutrina, ela registra o resultado para que aquilo não se perca. Então a igreja investigou a palavra de Deus, a corporação do povo de Deus, investigou e chegou à conclusão de que a Bíblia ensina algo sobre um tema. Então isso que foi descoberto, que foi definido, que foi sistematizado, vai ser registrado num credo para que não seja perdido. E nós precisamos de credos e confissões para que nós preservemos a verdade. Em terceiro lugar, nós precisamos de credos e confissões para a instrução popular. É o que nós estamos tentando fazer aqui. Instruir você na palavra do nosso Deus. A igreja, então, tendo definido, tendo registrado o que a Bíblia ensina, ela usa esse registro agora para instruir o povo de Deus. E é o que eu pretendo fazer, né? Tomar a confissão de fé e usá-la para instruir aqueles que estiverem interessados. Quarto, nós precisamos de credos e confissões de fé para combater heresias. Os hereges pervertem as Escrituras. Os falsos mestres são
como rochas submersas nas nossas festas de fraternidade, rochas submersas que afundam navios, que fazem com que pessoas naufraguem na fé, que desviam os fiéis da palavra de Deus, desviam as pessoas daquilo que a palavra está ensinando. Então, os hereges pervertem as escrituras. Como que eles fazem isso, pastor? Eles fazem isso exagerando certos aspectos da verdade e negando outros aspectos igualmente importantes. Vou te dar um exemplo: aqueles que negam que Jesus é Deus, negam a Trindade. Somente o Pai é Deus, o Filho não é Deus, o Espírito Santo não é Deus. Eles estão enfatizando, exagerando um aspecto da verdade. Que aspecto é esse? A Bíblia diz que há um só Deus. Há um só Deus, então Jesus não é Deus e o Filho e o Espírito Santo não é Deus. Então eles estão exagerando um aspecto da verdade, estão negando outros aspectos que são igualmente importantes. Porque a Bíblia não apenas diz que há um só Deus. A Bíblia diz que o Pai é Deus. A Bíblia diz que o Filho é Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. E ela diz mais: esses três não são a mesma pessoa, são pessoas distintas. No entanto, são o mesmo e único Deus. Então o que os hereges fazem é isso: eles exageram certos aspectos da verdade e eles negam outros aspectos que são igualmente importantes. E ao fazer isso, eles estão transformando a verdade de Deus em mentira. Exatamente o que o diabo tentou fazer no Éden. A igreja então precisa formular uma definição acurada, precisa, da doutrina que foi deturpada pelos hereges. E essa definição precisa incluir toda a verdade e excluir todo o erro. Os credos então e confissões, eles vão fazer isso, eles discriminam a verdade da mentira. Tá bom? Quinto lugar, nós precisamos de credos e confissões de fé para que haja comunhão na igreja entre os líderes e para que haja consenso no ensino. Para que um mestre não jogue por terra o que outro edificou. Talvez você já tenha visto isso em algumas igrejas. Um pastor ensina algo, chega outro pastor e ensina uma coisa totalmente diferente, né? Então nós precisamos de credos e confissões para que haja comunhão na igreja entre os líderes e para que haja consenso no ensino. Para a Igreja Presbiteriana do Brasil, não apenas no Brasil, mas também no mundo, bem como para várias outras denominações de tradição reformada, de fé reformada, a Bíblia é a única regra de fé e prática, e a confissão de fé e os catecismos, catecismo maior e breve de Westminster, são a fiel exposição das doutrinas das Escrituras, das doutrinas bíblicas. Vamos falar rapidamente sobre um breve histórico da confissão de fé. A obra da Reforma Protestante no século XVI alcançou a Inglaterra. E depois de vários atritos, de muito conflito, em 12 de junho de 1643, o parlamento inglês convocou uma assembleia de notáveis, de teólogos e outros mestres, com vistas ao estabelecimento da forma de governo, da liturgia e da doutrina da Igreja da Inglaterra. Essa assembleia se reuniu na abadia de Westminster, em Londres, daí vem o nome da confissão e dos catecismos. Ela se reuniu de junho de 1643 até fevereiro de 1649. E ela era composta por 151 teólogos de várias igrejas cristãs. A Assembleia de Westminster produziu então a Confissão de Fé e os Catecismos Maior e Breve, e esses documentos eles sistematizam o que as várias igrejas reformadas criam então e ainda creem hoje sobre vários tópicos e vários assuntos. A Confissão de Fé e os Catecismos de Westminster, eles foram adotados como padrão de fé por igrejas em todo o mundo, incluindo a Igreja Presbiteriana do Brasil, desde a sua organização. Então, para nós, a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos, né, maior e breve, eles são a fiel exposição daquilo que a palavra do nosso Deus ensina sobre vários temas. Ok? Nós encerramos então esse vídeo por aqui. Aguardo você no próximo vídeo. Deus te abençoe.